a grande frase que ele tem usado desde o princípio do pontificado é a mundanidade espiritual, que é uma expressão que eu me lembro que a primeira vez que eu vi não compreendia muito bem, mas ele sempre o cita do final do livro de Henri de Lubac sobre a Igreja, e é quando a igreja se utiliza, digamos, os bens da Igreja, os bens espirituais da Igreja, o Evangelho, para o bem próprio e não para o bem, digamos, do povo, não para evangelizar. E a ideologia, a rigidez, o clericalismo, são todas formas de mundanidade para ele, né? Ele, muito famosamente, fez um discurso aos cardeais antes do conclave de março de 2013, onde ele falava de uma igreja que procurava viver da sua própria luz e não à luz de Cristo. E ele fez este contraste, digamos, entre uma igreja mundana, encerrada em si mesma, e contrastava com uma igreja aberta, o Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, que evangelizava aqui às periférias, que não vivia para o bem da instituição, mas para o bem, digamos, do povo que servia. E isto talvez é uma chave para, digamos, entender a reforma do pontificado. Para o Francisco, la concretezza in italiano, não concretezza em espanhol, é ter os pés no chão, na realidade. Ele sempre diz assim, é uma frase muito dele, que as ideias se discutem, mas as situações se discernem. É dizer que Deus está presente na realidade criada. Isto não quer dizer que o Deus não está presente nas ideias abstratas, mas pelo geral. As ideias são produções humanas, digamos. E o problema é que há confundir essas duas coisas. Para Francisco é sempre importante estar aberto à coisa, o Espírito Santo, que está mais além das nossas ideias, nossos pensamentos. Há essa ideia de autotranscendência que é fundamental no retiro, de sair de nós mesmos em espanhol, não? Essa ideia de saída e abertura é fundamental para ele, sim. A capacidade de discernimento é fundamental aos jesuítas, é fundamental ao pontificado. Talvez seria a coisa pior compreendida também do Papa, porque eu penso assim, há pessoas que têm muito medo do relativismo, da confusão, e elas veem este ênfase do Papa sobre o discernimento talvez como uma contribuição a esta confusão. E é verdade até certo ponto, porque o discernimento requer de nós que mantenhamos uma atenção entre várias opções e ideias, e mantenhamos a intenção precisamente para encontrar a claridade sobre o que é a vontade de Deus. E Francisco faz isso, né? Ele muitas vezes ele fala das contraposições, né? Coisas que talvez precisamos de manter juntos, a intenção, para logo produzir, e essa atenção produz um novo horizonte. E este novo horizonte é o que nos abre o Espírito Santo. Isto, basicamente, para o Papa é discernimento. Mas é relevante também neste pontificado, no sentido de que para ele é muito importante, e como era para Jesus, que os discípulos da Igreja, discípulos de Jesus, os cristãos, os sacerdotes, acompanhem as pessoas na sua realidade própria. É dizer, existe a verdade, existem normas, existem leis, e são importantes, mas no momento de aplicá-las, devemos ir para a concretez, para a realidade pessoal das pessoas, e ter a capacidade de entrar na tensão,
das situações concretas e complexas. Isto é o que chamam, ou chamaram no documento da Aparecida dos Bispos Latino-Americanos, a conversão pastoral. A conversão pastoral é passar desde o abstracto da norma a manter a importância da norma e, ao mesmo tempo, ir à situação concreta das pessoas. E esta revolução ou conversão pastoral tem sido fundamental no pontificado. Eu penso, por exemplo, no Amoris Laetitia 2016, onde ele diz não basta proclamar a verdade da permanência do matrimónio. É verdade, o matrimónio devia ser permanente, mas devemos acompanhar as pessoas a poder vivê-lo numa sociedade que já não apoia. O Fiducia Supplicans, em dezembro de 2023, onde mantém também a ideia do matrimónio como homem e mulher para sempre. Mas isto não prevê que as pessoas que estão em situações irregulares, relações do mesmo sexo, se eles pedem a graça, pedem à Igreja receber uma benção, uma graça de Deus, a Igreja tem que dar, porque Deus dá a graça a todos. A sinodalidade é da Igreja, não é deste Papa. Este Papa tem iniciado o processo, mas o documento final foi aprovado pelos bispos de todo o mundo. É da Igreja. A ideia da Assembleia Eclesial é que depois de 3 anos de implementar a sinodalidade, a Igreja, a nível universal, esta Igreja multipolar, será capaz de partilhar os frutos desta implementação uns com os outros. E em si mesmo é um modelo, digamos, de como a Igreja pode ser no futuro. Através da sinodalidade temos criado um novo instrumento de discernimento eclesial universal, que pode ser agora utilizado e será utilizado daí no futuro. O que eu vejo neste momento é que os cardeais estão pensando, obviamente, no futuro, da possibilidade de um conclave, mas é o seu papel, tem que pensar nisso. E estão a pensar, eu sei porque tenho falado com vários deles, estão a pensar qual é o papel da Igreja neste momento de crise mundial. E os cardeais, antes de um conclave, antes de entrar à Capela Sistina para votar, têm um encontro de 10 dias muito, muito importante, onde não falam de nomes, mas falam de que tipo de Papa precisamos para a Igreja de hoje e o mundo de hoje. E eu acho que esse diálogo que vão ter, que estão incluídos também os cardeais de mais de 80 anos, é muito importante que seja presente a voz da realidade do mundo e da periferia do sofrimento da realidade, para evitar, digamos, que se termine com um tipo de conflito ideológico entre esquerda e direita. Eu acho que a reconformação do Colégio Cardinalício de Francisco tem conseguido isso precisamente porque tu dizes, de facto, de ter não só ampliado o colégio no sentido de incluir a muitas nações que antes não eram incluídas, mas também a inclusão dos obispos de pequenos rebanhos, de minorias cristãs, que para Francisco é fundamental que a Igreja saiba viver no futuro desde uma posição de impotência relativa, né? Então, me sembra que vai ser um conclave, o que quer Francisco é um conclave de um discernimento genuíno das realidades que enfrenta a Igreja, para que os cardeais se abram a o que quer o Espírito Santo, porque ao final isto é uma eleição papal, não é a vontade de cada um, é a vontade do Espírito Santo que eles estão a procurar.